Olá a todos e todas. Meu nome é Roberto do Carmo. Atualmente eu sou diretor associado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e membro da Comissão de Publicações do Instituto. A Comissão de Publicações fez, ao longo dos últimos anos, algumas mudanças em sua organização, passando a privilegiar as publicações em formato digital. Com essas alterações, esperamos difundir para a sociedade, de maneira cada vez mais ampla, o conhecimento que é gerado no nosso IFCH. Entendemos que essa difusão do conhecimento é um papel fundamental da universidade pública, como é o caso da Unicamp. Nessa linha de ampliação da divulgação, estamos lançando uma nova coleção de e-books com teses que são indicadas pelos 9 programas de pós-graduação do IFCH, que possuem formação em nível de doutorado. Entendemos que a divulgação da produção científica de alta qualidade, que é produzida no IFCH, é uma contribuição importante para a sociedade brasileira, especialmente nesse momento. Com esses objetivos em mente, temos o prazer de receber os responsáveis pelo e-book produzido nessa nova coleção. O doutor em História, Walter Franco Figueiredo Loandi, e a orientadora dele, a professora doutora Silvana Barbosa Rubino. A professora Silvana Rubino é professora livre-docente do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Ela fez o mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e também fez aqui na Unicamp o seu doutorado em Ciências Sociais. O agora doutor em História, Walter Francisco Figueiredo Loandi, é professor adjunto da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, onde atualmente ministra disciplinas, principalmente na área de História do Brasil e História da Historiografia. O título do e-book é Do Americanismo ao Interamericanismo, uma história transnacional da constituição de mundos modernos no Brasil. Eu agradeço muitíssimo a presença e a disponibilidade dos nossos convidados, e eu começo, então, perguntando para a professora Silvana Rubino como esse trabalho que foi desenvolvido pelo Walter se insere aí no conjunto de pesquisas e de trabalhos que você tem realizado no IFCH. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Roberto, agradeço muito o convite e eu queria expressar minha felicidade de ver essa tese tão boa que o Walter defendeu há 2 anos. 2 anos, Walter, né? Foi no dia 14 de março, 15 de março, eu lembro perfeitamente desse dia, e 15 de março de 2 anos atrás, que foi uma tese, enfim, vista pela banca como uma tese de excelência, e agora, enfim, ficou melhor ainda em formato de livro. Então, estou muito contente. Como é que o trabalho do Walter se insere nas minhas próprias pesquisas? Olha, tem uma maneira muito interessante. Eu fiz meu mestrado nesta casa, em Antropologia Social, sob orientação do professor Antônio Augusto Arantes, sobre a criação do IPHAN. E ele é tido pela, enfim, historiografia do IPHAN como o primeiro trabalho sobre o IPHAN, enfim, feito. Não é que feito na antropologia ou feito na história. A primeira pessoa que analisou o IPHAN fui eu. Isso não faz trabalho nem melhor nem pior do que de ninguém, mas faz dele o primeiro. E como um trabalho pioneiro, ele tem, enfim, obviamente, avanços e tem lacunas que tinha a ver com o debate da época, que era um debate muito solitário. Enfim, estudando isso naquele momento. Depois eu descobri que tinha umas pessoas estudando isso também, Marisa Veloso e outras, ao mesmo tempo, sem ninguém se conhecer. Naquela época, anos 90, não tinha internet, né? Então a gente vai descobrir depois que, ao mesmo tempo, alguém em Brasília fez uma pesquisa com as mesmas fontes, etc. E aí ficaram algumas questões que, digamos assim, eu enunciei ou assinalei e não desenvolvi porque eu tinha outras questões para desenvolver. Enfim, todo mundo que já fez pesquisa sabe que o recorte de uma pesquisa é parte constitutiva, né, da montagem da pesquisa, e dentro dessas questões tinha o papel do Museu Nacional, da Heloísa Alberto Torres,
Inclusive, tem algo muito interessante, porque o Walter abre esse belo livro dele com algo que na tese chamava capítulo epigráfico, mas que agora chama prólogo, mas que ele abre com uma documentação que é uma troca epistolar entre Heloísa Alberto Torres, Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Isso estava na minha tese, mas estava apenas numa passagem. Então, veja que interessante, a gente, no próprio trabalho, no nosso próprio trabalho, abrimos sem querer algumas portas que depois alguém pega aquilo e fala, isso tem um rendimento, enfim, intelectual muito maior do que estava anunciado. E como eu sempre, enfim, nesses 30 anos de profissão, mais disso, 35 anos de profissão, eu sempre trabalhei nessa confluência entre história da arquitetura, modernismo, história intelectual e cultura visual. É interessante como os meus alunos, quando chegam com os projetos, chegam encaixados nessa temática. Eu lembro perfeitamente de quando eu vi o projeto do Walter nesse nosso processo seletivo, que é bastante rigoroso, tem prova, análise de projeto, entrevista, mas e quando eu vi, eu virei para os meus colegas e falei assim, esse projeto é meu, tá? No nosso programa, o aluno não escolhe orientador, mas é uma decisão da linha de pesquisa. Eu lembro que quando eu vi esse projeto desenvolvendo algo que eu só sugeri, e que desenvolvimento que ele deu. Então, é isso, plenamente satisfeita. Com a bola que sem querer eu levantei, e ele cortou na rede. Muito bom, obrigado. Walter, então você poderia contar para a gente um pouco mais sobre qual é o tema que você está desenvolvendo aí nesse e-book, quais são as questões que você trabalhou e como você abordou esse seu objeto de estudo nesse trabalho. Tá joia, obrigado Roberto, obrigado Silvana, né, pelas palavras, eu concordo plenamente aí com essa trajetória que ela escreveu. Eu fico muito feliz de poder, né, em primeiro lugar, ter publicado esse trabalho. Eu acho que é muito importante para a trajetória nossa, né, enquanto pesquisador também tem essa possibilidade de um produto que tem um alcance um pouco maior do que uma tese. Então, né, parabenizo aí a pós-graduação do IFISH por essa iniciativa. Espero que tenha, né, que se desdobre muitos outros trabalhos também, que isso é muito importante. E fico muito feliz também de poder falar um pouquinho sobre esse trabalho aqui, de poder também rever a Silvana, né, minha orientadora, fazia tempo que a gente não se via, então estou muito feliz de poder matar essa saudade aqui, também conhecer o Roberto. Enfim, para além do que a Silvana falou, né, realmente, o projeto foi pegar um ponto que a Silvana tinha explorado muito bem, e aí eu tentei puxar um fio, né, e trazer uma discussão de caráter transnacional, que eu achei que precisava ser desenvolvida ainda, com base em outras pesquisas que eu já vinha desenvolvendo antes do doutorado. Mas, basicamente, o que eu faço nesse livro é seguir uma rede transnacional de intelectuais, de publicações, conceitos, artefatos, né? Uma rede que se constitui, então, transnacionalmente, ela abrange o território brasileiro, partes, né, desse território, especialmente eu foco em dois núcleos intelectuais aqui, né, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, como a Silvana destacou. E essa pesquisa, ela se desenrola do começo do século XX até o final da Segunda Guerra Mundial. O foco, né, dessa pesquisa, né, talvez ele seja um pouco heterodoxo em termos de historiografia, porque o protagonista, né, desse trabalho não é propriamente uma pessoa intelectual, mas eu procuro analisar a trajetória de dois conceitos e como que eles se articulam ao longo desse tempo, né? Então, o foco do trabalho está mais nos processos de subjetivação e de objetivação que são permitidos pela circulação transnacional desses dois conceitos, que são os conceitos de civilização e cultura, em suas diferentes formas de articulação, né? E o problema que eu estou tentando desvendar com esse relato é entender o processo de difusão, né, ou de proliferação daquilo que eu estou chamando de relações modernas de poder, né? Ou seja, a modernidade aqui eu tomo ela como uma configuração ontoepistemológica, né, baseada nessa grande cisão entre humanos e não humanos, sujeitos e objetos, natureza e cultura,
que permite essa proliferação rizomática da modernidade em diferentes espaços e com diferentes formatos. Então, com base nessa perspectiva, eu consegui visualizar duas configurações dessa modernidade no território brasileiro, né, mas não se trata de uma história nacional, como eu disse. Então, eu percebi que esses conceitos eles se articulam de duas formas, que é possível falar, no primeiro momento, né, de uma rede transnacional que eu estou chamando de americanista, né, que se associa com a antropologia boasiana, que outros autores preferem chamar muitas vezes de antropologia culturalista ou historicista, mas que não está restrito, né, a essas relações. Uhum. E também, num segundo momento, eu consigo perceber uma outra configuração dessa rede, né, de sujeitos, de agências, de agentes, de objetos, que eu chamo de interamericanista, e que está mais relacionada com um conjunto de projetos, né, de modernidade, que ganham força, sobretudo, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o que caracteriza esses dois tipos de configuração são essas articulações entre os conceitos de civilização e cultura e os tipos de subjetivação e objetivação que eles produzem, né? E aí é isso, eu parto justamente dessa questão deixada pela professora Silvana, né, que foi uma controvérsia estabelecida entre cariocas e paulistas no momento em que começou a se constituir as políticas de patrimônio no Brasil, e aí eu pretendo mostrar que a gente não consegue compreender profundamente essas relações se a gente não levar em conta essa ampla rede transnacional. Então o livro ele relata, né, a constituição dessas redes, principalmente destacando esses dois momentos aí do americanismo e do interamericanismo. Acho que basicamente é isso. Muito bom, obrigado, Walter. Professora Silvana, você poderia comentar um pouco sobre a especificidade do trabalho de orientação no nível de doutorado, quando o candidato já tem certa autonomia de trabalho, de pesquisa, como acontece no âmbito do programa de doutorado em História, que é um dos programas mais bem conceituados do Brasil na área de História? Uhum. Bom, é uma alegria trabalhar num programa de excelência, e aí é interessante como a excelência acaba chamando a excelência, né? Quer dizer, nosso processo seletivo, ele é bastante competitivo, bastante rigoroso, enfim, e nós recebemos frequentemente projetos muito bons, eu quase que ousaria dizer, de alunos que chegam prontos. Enfim, quando eu digo chegam prontos, chegam muito bem formados, pelo mestrado anterior, tudo isso. Então, e a gente tem uma linha de pesquisa dentro o Departamento de História, no seu programa de pós-graduação, tem várias áreas de pesquisa, muitas linhas de pesquisa, que prestam um diálogo, interno a essa linha de pesquisa. Então, o aluno não fica, o doutorando não fica, assim, submetido apenas à voz do orientador, mas ele tem contato não só com os outros alunos doutorandos e mestrandos da linha de pesquisa, como com os outros professores também, numa troca que eu considero bastante profícua. E aí é um momento que eu, pelo menos, tendo a ver como uma troca entre iguais. Porque, às vezes, entre um doutorando e o orientador, a diferença é simplesmente que está concluindo uma pesquisa que daqui a pouco vai ficar pronta e daqui a pouco ele vai ser um colega. Esse espaço entre o processo seletivo e eu estar conversando agora com um colega é um tempo muito rápido. Então, é muito diferente de uma iniciação científica que a gente pega mais na mão, ou mesmo de um mestrado que a gente pega um pouquinho na mão e solta um pouco, e esse é um diálogo entre pares, já o trabalho o tempo inteiro, a constituição de um diálogo entre pares. No caso do Walter, é muito interessante, porque o trabalho dele, que é um trabalho belíssimo, ele tem algumas referências teórico-metodológicas, que são com as quais eu compartilho, e outras que foi ele que trouxe. E aí eu lembro do professor Fernando Novaes, que ele costuma ter uma brincadeira, Fernando é um grande historiador, ele um grande frasista também, que ele fala assim, que o bom orientando é aquele que nos primeiros 3 meses a gente diz o que ele tem que ler. Passados 3 meses, é ele, o orientando que tem que dizer para a gente também o que a gente tem que ler. Claro que o Fernando está exagerando, mas acho que eu vejo a orientação de um doutorado, especialmente de doutorandos, com muita autonomia intelectual, como uma conversa entre pares, onde a gente vai balizando, etc., mas que esse doutorando ele tem que ter autonomia, porque afinal de contas ele está construindo o quê? Aquilo que vai ser o passaporte para
para o começo da carreira dele. Então, não tem que seguir a matriz teórica do orientador, enfim, não tem que seguir, não tem que estar dentro daquela caixinha do orientador. E no caso do Walter, eu gostaria de ressaltar, é muito feio ficar elogiando, orientando, não é, né? Mas que o Walter tem uma autonomia intelectual notável, tanto numa sofisticação dessa construção teórico-metodológica, como no que ele é capaz de fazer dentro de um arquivo. Então, acho que esse trabalho dele ficou muito, muito bacana mesmo. Digamos assim, ele é um bom trabalho dentro de um programa de trabalhos bons, porque ele tem essas duas entradas, uma capacidade de lidar com a teoria de forma até heterodoxa. Ele talvez mescle autores que, enfim, não necessariamente são... Enfim, ele constrói junções e ilações entre os autores que não são as evidentes, e ele tem uma capacidade de trabalho em arquivo que é invejável. Então, isso quando junta o acesso a fontes feita de maneira muito rigorosa, com uma sofisticação teórico-metodológica, só pode resultar num trabalho bom. E eu gostaria também de acrescentar, Roberto, se você me permite, que ele, nessa construção do americanismo, não é uma via de uma mão só, ou seja, como, né, as ideias do Franz Boas, da Alemanha para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, mas como isso tem uma volta também, ou seja, tinha os americanos lendo o que se produzia no Brasil, e ele foi para os Estados Unidos atrás desses arquivos. Então, é um americanismo que eu diria concebido de uma maneira não colonizada, entende? Não é os Estados Unidos aqui, mas as relações intelectuais Brasil, Estados Unidos, Brasil, nessa confluência o tempo inteiro. Ótimo, muito obrigado, Silvana. Walter, eu queria que você contasse para a gente, então, qual foi a abordagem metodológica que você utilizou. A Silvana já comentou um pouco sobre isso, mas quais foram as fontes que você utilizou nesse seu trabalho? Quais foram também os principais achados e as principais conclusões que estão apresentados aí nesse e-book que a gente está divulgando hoje? Em primeiro lugar, eu acho que, né, a Silvana é muito gentil, né, de destacar esse caminho teórico que a gente consegue produzir lá na Unicamp, na IFISH, né, mas eu acho que isso também é fruto dessa liberdade, né, dessa abertura para o diálogo, e a gente não constrói isso sozinho, constrói no meio das diversas conversas, né, das trocas. O corpo docente, como aliás, docente, né, como a Silvana destacou, ele é muito amplo em termos de escolhas, né, de perspectivas, e isso é algo que permite a gente conhecer muita coisa, né, e aí fazer esse trabalho que é exigido numa tese de doutorado, que é apresentar uma coisa nova, né, uma contribuição, né, que foi o que a gente tentou lá fazer, e, assim, só foi possível por conta desse ambiente, né, então eu agradeço mais uma vez aqui publicamente a Silvana por ter, né, dado essa liberdade de trabalho, de reflexão, de pesquisa. Ela sempre apoiou essas escolhas, né, e a gente sabe que nem sempre isso acontece, né, então acho que foi o ambiente foi muito propício para que isso pudesse acontecer. Como eu tentei destacar lá no título da tese, né, se trata de uma história transnacional, o que eu estou propondo. Mas eu, para produzir, para trabalhar com essa história transnacional, eu não parti de nenhum desenho teórico-metodológico a priori, né? Eu preferi, por isso que eu chamo de uma história transnacional, porque é uma dentre tantas outras possíveis, né? Assim, a minha preocupação foi tentar descrever essas relações complexas entre humanos e não humanos, né? Da forma como elas se apresentavam ali, né? Então, foi importante esse diálogo com a discussão da história transnacional, porque ela traz algumas reflexões sobre movimentos, trocas, né, e também essa importância de descentralizar essa perspectiva epistemológica ainda muito vinculada à própria modernidade e construção dos Estados nacionais. Então, assim, tem essa preocupação, né, de fato, de pensar fora dessas influências nacionais, pensar uma coisa muito mais concreta, né, como que essas relações e esses processos de subjetivação e objetivação acontecem na prática. E também foi importante para mim, numa determinada
em um determinado momento dessa pesquisa, né, foi uma influência importante para mim, o trabalho do Bruno Latour em relação à modernidade. Né? Então, eu tô pensando modernidade muito dentro daquela chave, né, que pensa esse grande momento de cisão entre, né, cisão ontológica entre sujeitos e objetos, mas também pensa como que isso é possível de ser produzido por meio desses mediadores. E o conceito aqui, então, ele é lido não numa chave de uma história conceitual, a la Koselleck, né, mas muito mais dentro dessa antropologia simétrica, que tenta perceber a modernidade como sendo uma forma, dentre outras, de organização, né, de formas de associação. Então, essa é uma discussão que eu tentei fechar um pouco melhor no livro, né, tentando mostrar também as implicações para a própria teoria da história que esse tipo de abordagem pode ter. E aí eu queria destacar 4 pontos, né, que são talvez contribuições um pouco mais específicas desse livro. A primeira, a Silvana já mencionou, que está relacionada com essa leitura da antropologia boasiana, né, culturalista, historicista, não dentro dessa chave de pensar ela como sendo uma produção nacional estadunidense, como muitas vezes é colocado, né? Então, acho que foi possível mostrar que se não fosse essa rede transnacional, esse tipo de campo intelectual, né, eu não uso muito essa palavra, né, sobretudo no livro, mas essa configuração aí intelectual, ela não teria sido possível. Eu tento mostrar também o papel significativo de intelectuais brasileiros, de agentes, né, produzidos e constituídos a partir do território brasileiro para a constituição desse americanismo. Um outro ponto que eu gostaria de destacar também é que, assim como o americanismo, né, eu trato especificamente do interamericanismo, que está relacionado com aquela antropologia de caráter mais aplicado, que passa a ser hegemônica, né, a partir ao longo da Segunda Guerra Mundial, mas que não está restrita a isso, né, ela também envolve projetos intelectuais, artísticos, e eu acho que é possível ler essas relações, né, a partir dessa minha proposta, não como um projeto imperialista americano para controlar as repúblicas latino-americanas, né, porque em vários momentos eu mostro como que essas oportunidades abertas pelos projetos interamericanos, né, ele foi como uma possibilidade para projetos intelectuais que no Brasil, naquele período, tinham sido impedidos de florescer por conta do Estado Novo. Então, a atividade intelectual no Brasil, naquele período, ela não está restrita ao Estado brasileiro, né, como muitas vezes fica enfatizado, né? Então, assim, existem muitas outras formas de produção intelectual naquele período que passam por essas redes transnacionais. Um outro ponto também que eu acho que esse livro ele apresenta é chamar a atenção para uma agência pouco conhecida, eu acho, né, tanto pela historiografia brasileira quanto internacional, que é o Committee of Inter-American Artistic and Intellectual Relations, né, que foi dirigido pelo Henry Allen Moe, que é uma documentação que está arquivada lá na American Philosophical Society, e que teve um papel fundamental para a conformação dessas redes, né, para o dinamismo que essas redes tiveram no período da Segunda Guerra Mundial. Então fica claro que, se para o americanismo, né, as pessoas que quem dava dinamismo para essa rede também eram os produtores de recursos, dos objetos, dos artefatos, né, dos mediadores que circulariam nessas redes transnacionais, a partir da Segunda Guerra Mundial você tem um profissional encarregado especificamente disso, né? Ele não é o próprio produtor, ele não é um antropólogo, ele não é um intelectual, ele é um profissional pago para encontrar, conectar pessoas, né, para fazer essa rede transnacional funcionar. Então, para além disso, acho que tem uma documentação muito importante que pode ser utilizada para outros trabalhos, né, com outras perspectivas, com outros problemas, que ainda é pouco conhecida aqui no Brasil, né? E por fim, né, um outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu já mencionei também rapidamente, que eu acho que o livro mostra que é impossível a gente compreender a constituição das políticas de patrimônio no Brasil, né, nos seus princípios, nos seus primórdios, sem levar em consideração essa rede transnacional mais ampla, né? Esses conflitos, essas perspectivas, elas atravessavam essas conexões, essas disputas aqui no Brasil. Com relação às fontes, né, rapidamente, eu já tinha algum trabalho, né, que eu tinha feito uma pesquisa para o IFAM antes de entrar no doutorado, então eu tinha pesquisado nos arquivos do Museu Nacional,
tinha pesquisado também para o mestrado nos arquivos do IFAM, de São Paulo, né, mas aí com o doutorado eu tive a possibilidade de obter uma bolsa de doutorado sanduíche. Então eu pude pesquisar nos arquivos da National Anthropological Archives, né, em Washington, na American Philosophical Society, na Filadélfia, e nos arquivos da Universidade de Colômbia. Então, assim, esses 3 lugares, eles forneceram uma documentação muito, muito ampla, eu acho que ainda está, né, pouco explorada, para a compreensão tanto dessa história intelectual, quanto dessas relações transnacionais que são muito importantes para a gente pensar a própria configuração identitária aí da modernidade brasileira nessa primeira metade do século XX. E aí, se me permitem, eu também gostaria de deixar expresso aqui um agradecimento à minha colega Cristina Mertens, que foi a colega que, enfim, também recebeu e apoiou o Walter nos Estados Unidos. E ela também trabalha no Perspectiva Transnacional. Então, muito bem lembrado, uma influência importantíssima desse livro, né? Sim, abriu várias perspectivas. Depois ela esteve na banca, enfim, foi um diálogo, te acolheu em vários sentidos, né? Te acolheu, assim, afetivamente, que é uma pessoa muito, muito legal, e te acolheu intelectualmente, ajudando a se entender naquele mundo do americanismo e dos Estados Unidos. Obrigado pela lembrança, Silvana, com certeza. Muito bom. Eu acho que, com certeza, esse livro traz uma contribuição importante para o entendimento de como o Brasil é entendido também, como o Brasil se entende dentro desse contexto internacional. Então, agradeço muitíssimo a presença de vocês e essa conversa que a gente realizou, e espero que todos se sintam aí instigados à leitura desse livro tão interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Agradeço também, boa tarde, bom final de semana.